Bem-vindos, amantes de logística de todo o Brasil. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast da Mestres da Logística, nossa iniciativa para formar os novos profissionais da logística. Escolhemos aqui o Fórum de E-Commerce, a 15ª edição. Um evento acontece aqui no Parque AMB de São Paulo. São mais de 25 mil pessoas que vão passar entre ontem, hoje e amanhã. Um evento que deve bater a meta de 2 bilhões de negócio nesses 3 dias. São 350 palestrantes voltados para e-commerce e tem muito de logística aqui hoje. Tem transportadoras, tem empresa de sistema de logística e escolhemos a maior autoridade de torre de controle para estar conosco hoje. Então temos aqui a lenda viva, Aquiles Rodrigues. Muito obrigado pela presença, por inaugurar nosso podcast. Estamos aqui com muita história e vamos dividir aqui. Vou, além de passar a palavra aqui, pedir para contar um pouco para os nossos ouvintes um pouco da tua história em logística, né? Como tu chegou na logística. Bacana, Carlão. Gostei da lenda. A gente começa em alto nível aqui o bate-papo. Primeiro é um prazer. É um prazer estar aqui falando de torre de controle, um assunto que me apetece, que eu já falo há tanto tempo. E também inaugurando aí o podcast Mestres da Logística, que é uma iniciativa super importante para o nosso setor, que pretende formar profissionais para logística. Enfim, depois a gente vai abrir um pouquinho mais. Vou contar um pouquinho mais do que é isso aí. Bom, cara, eu costumo dizer que eu sou logístico de pai, mãe e parteira. Legal. Hoje atuando no momento com vendas, mas nunca abandonei logística. Eu comecei na logística lá atrás, eu já tenho 23 anos de carreira. Quando eu falo isso, que eu tenho 23 anos na logística, a galera olha, pô, mas com essa cara de menino, você pensou isso agora, não pensou? Claro, sem dúvida. Mas já são 23 anos, indo para 24 anos na cadeia logística. Comecei já fazendo logística lá atrás, passei por empresas como Bombril, vou esquecer algumas aqui. Passei na IOC, depois General Mills. Só grandes empresas. Grupo Amazonas, depois eu fui pra Raízen, depois passei pela British Petroleum, depois assumi uma carreira de consultor. Nos últimos 10, quase 15 anos eu estou consultor, então passei por grandes companhias, né? Passei também por embarcadores e transportadores e nos últimos quase 15 anos aí prestando consultoria para a área de logística. Dentro da vertente consultoria, Carlão, aí eu toquei uma série de negócios dentro da cadeia de supply chain, fazendo planejamento, logística inbound, logística outbound, toquei áreas como gerente de projeto, toquei muito tempo a conta frete, sendo gestor de conta frete. Que é tranquilo, bem tranquilo, na maioria das empresas, conta frete, bem tranquilo. Revisão de malha logística e no meio desse caminho, nos últimos 10 anos, 12 anos para ser mais exato, eu venho atuando com torre de controle. Idealizando, implementando torre de controle, agora mais recentemente é uma empresa de tecnologia, e de fato idealizando mesmo, vendendo, arquitetando, ajudando as empresas a implementar uma torre de controle que de fato seja fato e não seja fake. Quando tu entrou, qual foi o primeiro momento que começa a falar de torre de controle? A torre de controle, fazendo uma pequena introdução, é um conceito da logística que nasce na aviação. É interessante falar isso, porque a maioria das pessoas quando falam de torre de controle, eu digo assim, a torre de controle nasceu no aéreo. Aí as pessoas falam assim, então não é da logística. Eu falo, não, calma, vamos assentar a bola. O aéreo é só um modal da logística, dos 5 modais. Mas ela nasce, a torre de controle tem mais de 100 anos de existência. A primeira torre de controle nasce ali a 20 km de Londres, em Croydon, que é quando no mundo pós-guerra aumenta o desejo, enfim, a incidência de voos comerciais, e a torre nasce para gerir toda essa demanda aérea. Ela se populariza aí nos últimos 10 anos, já temos torres de controle com 15, com 20 anos no Brasil, mas nos últimos 10 ela sofre um boom. Ela se populariza indo para o setor rodoviário, ferroviário, dutoviário, e as empresas percebem a necessidade da digitalização, de ter o controle da tua operação. Com o advento aí dos e-commerce, das vendas online, a gente está numa feira de varejo aqui, é importante dizer isso. Antigamente as pessoas procuravam o frete grátis, hoje, eu sempre falo isso, hoje não se busca mais frete grátis, mas o tempo de entrega, e aí
Quem sai na frente é quem tem essa previsibilidade, esse controle, essa visibilidade da entrega logística. Se a gente abrir a porta aqui e falar torre de controle numa feira de e-commerce, vamos fazer fila aqui. Bomba. Então o negócio se populariza nos últimos 10 anos aí, as empresas começam, especialmente as empresas embarcadoras, começam a buscar por mais controle e visibilidade da sua operação, mas nos últimos 5 anos esse tema realmente se tornou um boom. Eu digo que é a nova coqueluche do mercado. Todo mundo quer ter uma torre de controle para chamar de sua. E alguns implementam torres que são fakes e poucas empresas têm implementado torres de controle que são fato. Mas essa popularização aconteceu aí nos últimos 5 anos e eu, de forma nostradâmica, eu venho dizendo, Carlão, que nos próximos 2 ou 3 anos, uma empresa que não tiver uma torre de controle implementada, ela está fadada ao fracasso. Eu acredito. Porque cada vez mais o mercado vem esmagando as margens. As empresas têm que, em todo momento, estar fazendo esse trade-off entre o custo da operação, quanto custa fazer, a entregar, quanto custa superar a expectativa do cliente, e você tem todo o aspecto regulatório, você tem todo o aspecto do nível de serviço, da qualidade desse produto ou desse serviço entregue. Então, para não ter que brigar com esse trade-off ou equilibrar custo, nível de serviço, regulatórios, enfim, é fundamental você ter controle, visibilidade e previsibilidade da operação, ou seja, ter uma torre de controle à disposição. Para quem está chegando agora no assunto, talvez já seja da logística, mas não tem tanta experiência no tema de torre de controle, quais são os componentes, né, os elementos básicos que uma torre de controle tem? Bacana, boa pergunta. Para pavimentar o caminho, isso, colocar todo mundo no mesmo conceito. Uma torre de controle, ela pode ser delimitada, ela pode ser explicada como um hub de informação, ou alguns preferem uma central de inteligência, ou uma central de integração logística. Eu gosto de sempre delimitar a torre como uma central de inteligência logística. Essa central, o papel dessa central é fazer gestão online e on-time da operação logística. Ou seja, quando a gente diz que uma torre de controle tem que estar online e on-time, a gente meio que já exclui 90% do que é chamado de torre de controle no mercado. Porque é fundamental você estar online e on-time para que você não faça autópsia. Torre de controle não deve olhar para ontem. Torre de controle olha o que está acontecendo na operação agora, para que o futuro do planejamento seja como sonharam um dia nessa área. Então a torre de controle tem que estar online, on-time, fazendo gestão de tempos, movimentos e eficiência. Isso é outro ponto importante. Quando a gente delimita o que é logística, Carlão, é importante dizer que fazer gestão logística é fazer gestão de tempos, movimentos e eficiência. Então o papel da torre é estar online, on-time, fazendo gestão de tempos, movimentos e eficiência da cadeia logística. E para que ela entregue isso, ela vai estar sempre sustentada em 3 pilares. E onde a turma tem errado, né, nas tuas andanças aí, o que tem visto de erros, porque não é tão simples implementar uma torre de controle e qualquer que sai bem intencionado consegue fazer? O maior erro está justamente na estruturação de uma torre de controle. Para que você tenha uma torre de controle fato e não fake, é fundamental você estar alicerçado em 3 pilares, que é tecnologia, processos e pessoas. A maioria das empresas de tecnologia vem surfando esse mercado e ofertando o que elas chamam de torre de controle. Olha, eu tenho uma torre de controle. E uma torre de controle você não pode ir lá e comprar ela pronta. Não existe uma torre de controle pronta. A torre de controle você precisa customizá-la e adaptá-la ao teu negócio. Então o primeiro passo para montar uma torre de controle, sim, é o pilar de tecnologia. Eu preciso ter tecnologia à disposição, e mais importante do que ter tecnologia à disposição é que essa tecnologia que intermedie, ou que seja a tecnologia integradora, onde a torre de controle vai estar plugada, ela precisa estar conectada com todo o ecossistema. Você sabe muito bem que uma empresa, ela não tem só um TMS ou só um software de monitoramento. Uma empresa é constituída por um ERP, que é o software de gestão do negócio, e uma empresa, a maioria dos embarcadores, por exemplo, ela tem um ecossistema fornecedor, que é quem fornece o serviço, quem fornece o transporte, quem oferta a armazenagem, a estocagem. Quando eu penso em uma tecnologia para torre de controle, essa tecnologia integradora, intermediadora, ela tem que estar totalmente integrada onde nasce o pedido, onde nasce a demanda, ou seja, no ERP, bem como no ecossistema fornecedor de transporte. Então a tecnologia, como as empresas estão surfando
esse lance, essa nova onda da torre de controle, eles têm tentado vender uma torre de controle pronta. Então o primeiro passo, e é onde as empresas têm errado, é, pô, vou comprar uma tecnologia e me atender. Só que você ter uma tecnologia ou ter a tua operação visível e integrada não te dá o direito de dizer que você tem uma torre de controle. Você tem uma torre de dados. De dados. Quando você coloca a luz na operação, tem a minha operação online, pô, eu tenho uma torre de controle. Não, você tem uma torre de dados. Você passou a ter, saiu da escuridão, passou a ter visibilidade da tua operação logística. Mas para que você tenha a torre de controle, você precisa estruturar o pilar de processos e pessoas. Porque a tecnologia é uma camisa que veste processo. É fundamental eu entender o meu benchmark dentro de casa, o quanto tempo eu carrego, como é que o meu cliente recebe, enfim, organizar todos os teus processos para que esses processos ajudem a tecnologia a te ajudar a tomar decisão. E paralelo a isso é fundamental você ter pessoas, porque quando eu tiver um desvio operacional, ou como eu gosto de chamar, um ofensor operacional, um alerta que subiu lá porque uma carga atrasou, porque um caminhão deu no show, porque um cliente não recebeu o pedido, o que é que eu faço com isso? Eu preciso ter pessoas interpretando esses dados e tomando decisão em tempo real, porque é essa decisão tomada em tempo real que causa a transformação do negócio. Agora, Aquiles, falou muito bem, e eu concordo muito, sobre a estruturação de pessoas, processos, sistemas. Falou da estruturação de sistema, das ferramentas, né, da necessidade de usar sistemas para controlar o volume de dados, principalmente em grandes operações. Agora tem desses pilares aí que é pessoas. Quando a gente fala de pessoas, como é que está a preparação dos logísticos para implantar uma torre de controle? Eu diria para você que esse é o maior desafio que a gente tem. Eu costumo dizer que a gente não vive apenas uma revolução tecnológica, mas a gente vive uma revolução humanológica. Cada vez mais o mundo está digital, as empresas estão se digitalizando e os profissionais do mercado não estão acompanhando essa transformação. Uma vez que uma empresa se digitalize, o profissional precisa se digitizar. Digitizar, boa essa, hein? Digitizar. Digitizar. A digitalização tem a ver com a aquisição de tecnologias e software para o ecossistema. E a digitização diz respeito ao profissional que se adapta ou se adequa melhor a essa nova forma de pensar. Um pensamento data-driven. Tem uma frase, eu gosto bastante dessa frase, que é do Deming, e ele diz assim, ó, em Deus nós confiamos. Todas as demais pessoas me tragam dados. Muito boa, muito boa. A maioria das empresas, Carlão, ainda faz gestão por sensibilidade. Ou gestão por achismo. Ou gestão por percepção. Você vai falar, pô, como é que tá a conta frete? Cara, eu tenho uma sensação, é gestão por sensação, né? Eu tenho uma sensação que a gente estourou. Eu tenho uma sensação que esse frete está caro. Eu tenho uma sensação que essa operação está ineficiente. Cara, isso é uma mentalidade analógica. Com tanta tecnologia à disposição, a ponto de eu saber aonde o meu veículo está, qual a produtividade desse veículo, qual a quilometragem rodada desse cara, quanto que ele faz por litro. Hoje a gente tem caminhões que beiram R$1 milhão, que, cara, ele é todo sensoriado, tem computador telemetria, de moto, todo telemetria, enfim. Então a gente tem um cenário de super tecnologia à disposição, mas ainda uma galera com pensamento totalmente analógico. Acho que tem um baita desafio. Cada vez mais o mercado vem me procurando toda semana, sem exagero, cara, toda semana alguém me pergunta, você conhece um gerente de torre de controle? Você conhece um coordenador de torre de controle? Você conhece um especialista em logística, em frete, em digitalização? E aí o meu portfólio de indicações vai acabando, porque a gente tem um pequeno apagão desses profissionais digitizados, preparados, que saiba tomar decisão, que saiba liderar. Eu acho que tem uma lacuna gigantesca de informação aberta nesse mercado. Olha o insight que o Aquiles está nos trazendo, né? A oportunidade, um apagão de profissionais preparados para assumir torre de controle. Torre de controle é a bola da vez nas empresas. Toda empresa, né, um e-commerce, um varejo, quer implementar uma torre de controle e a gente não tem profissionais preparados. E esse é um dos motivos da Mestre da Logística, né, tá iniciando no mercado, que é para justamente sanar essa demanda. Então o Aquiles é um dos mentores da Mestre da Logística no módulo de torre de controle. Conta para os nossos ouvintes um pouco do que eles podem esperar dentro do módulo de torre de controle da Mestre da Logística. Bacana.
Eu já falo há algum tempo, Carlão, eu já venho educando o mercado no que tange a torre de controle já há algum tempo. Essa formação ela se iniciou há pelo menos 5 anos atrás, lá com a revista Mundo Logística, depois com a Log Eduque. Eu acredito que eu já tenha formado uns 1.000 ou 2.000 profissionais de torre de controle no mercado. Então a gente vem evoluindo. Naquele momento eu chamei o curso de Torre de Controle 4.0, em uma alusão à quarta revolução industrial, essa era digital 4.0. E agora o curso ele avançou, esse treinamento, essa formação ela avançou, e eu tenho chamado de Torre de Controle 5.0. Muito bom. Porque o mundo 4.0 fala de machine learning, blockchain, inteligência artificial e tudo mais, mas o mundo 5.0 já fala de uma era da inteligência, de integração de todas essas tecnologias, e está muito conectado com esse tema que a gente vem trabalhando no curso. Então, o que é que os nossos alunos aqui, ou a galera, executivos de mercado, enfim, podem esperar desse curso? É o curso mais completo, é a formação mais completa sobre torre de controle. Antes mesmo de falar sobre torre de controle, nesse curso eu trago o tema da nova economia. A gente faz logística em uma nova economia, muito mais rápida, dinâmica, disruptiva. A pandemia que nós vivemos, ela acelerou muita coisa, e ela mudou a forma como a gente consome, como a gente faz negócio e como a gente se relaciona. É fundamental saber como se faz negócio e como se faz logística nessa nova economia. Então eu falo muito sobre o que é essa nova economia. Tem um módulo nesse treinamento que eu falo sobre logística. Se a gente abre meus treinamentos, eu faço essa brincadeira quando você pergunta o que é logística. Cada proponente, cada expoente diz ou chama logística de uma forma. O modelo antigo de fazer logística, olhando para a cadeia de supply chain, primeiro que logística não é a cadeia de supply chain, né? Exatamente. Logística está na cadeia de supply chain. E o que é mais comum dentro da logística é como é que eu armazeno, ou como é que é a minha política de estoque. É uma confusão absurda quando se fala de armazenagem e estoque. Estoque tem a ver com capital investido, empregado, enfim, o que era um diferencial competitivo antes da estabilização da moeda, você ter estoque, porque você tinha um estoque gigantesco lá, amanhã esse estoque valia 50% a mais. Então, mas hoje com a estabilização da moeda, estoque é um prejuízo. Então uma coisa é o estoque que eu tenho, outra coisa é onde eu armazeno isso, e outra coisa é transporte, que custa 70% do custo da logística. Então eu falo sobre o que é logística, logística moderna, logística 5.0, e aí a gente entra em toda essa disrupção da digitalização das empresas. Como é que eu digitalizo a empresa? Como é que eu encontro o melhor TMS? Onde está o melhor TMS? Software de monitoramento suporta uma torre de controle? Eu falo sobre torres de controle. Eu posso ter pelo menos 8 ou 12 tipos de torre de controle no mercado. A mais comum é torre de transporte, onde eu ponho uma torre de controle para fazer gestão de transporte, mas eu posso ter uma torre de controle para gestão de fornecedores, para gestão de manufatura, uma torre de controle de pedido, torre de controle de safety, de security. Qual a diferença de todas essas torres de controle? E mais importante, como é que eu idealizo uma torre de controle? Como é que eu implemento ela na prática? Quais são os ferramentais, checklist? Como é que eu monto um business case para que a minha torre de controle dê payback? Como é que eu estruturo tecnologia, processo, pessoas? Enfim, o curso ele é super completo, robusto, para que os nossos alunos de fato entendam sobre nova economia, entendam sobre logística e entendam sobre digitalização na perspectiva de torre de controle, olhando sempre para tecnologia, processos e pessoas, e como é que isso causa uma transformação na forma como eu estou gerindo o negócio que eu estou inserido. Então, eu estou pensando aqui, quanto vale um profissional depois que faz um curso desse? Quanto vale aprender sobre digitalização, sobre nova economia, sobre logística, sobre como implementar uma torre de controle, a diferença que isso pode fazer na carreira de um profissional poder implementar um projeto dele numa empresa. Um profissional dessa envergadura, Carlão, vou te falar da minha experiência, do que eu tenho vivido no mercado, tá? Um profissional que sabe o que é uma torre de controle, como implementar uma torre de controle e como operacionalizar, ele é o que o mercado chama de mosca branca. É isso aí. É um profissional super valioso. Raro. Hoje, um coordenador que tem essa bagagem, essa experiência em torre de controle, ele começa ganhando 15, um gerente vai para 20, 25, 30. Então o mercado é oferta e demanda. É oferta e demanda. Como esse profissional ele não está à disposição com toda essa bagagem, o mercado tem pagado esse cara e buscado e valorizado esse cara quase a um preço de ouro. De ouro. Faz total sentido
se especializar no tema torre de controle, porque nos próximos 3, 4, 5, 10 anos aí, será a nova, ou continuará sendo a nova coqueluche de mercado aí, sem dúvida. E nós, da Mestre da Logística, temos muito orgulho de poder contar com Aquiles Rodrigues, maior referência de implantação de torre de controle no Brasil hoje. LinkedIn, Top Voice, Nexialista, a lenda viva está aqui conosco. Gratidão. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje e por estar conosco no projeto da Mestre da Logística. Nós vamos formar os próximos gerentes da logística e você pode ser um deles. Entre nossas redes sociais e fale com um dos nossos especialistas do time. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por vocês. Nos vemos no próximo episódio. Lembrando que no dia 9 de agosto, às 20 horas, a gente vai estar com a Aline Souza, outra LinkedIn Top Voice, com mais de 600 mil seguidores, especialista em carreiras, vai estar falando sobre currículo para você, logístico, que quer crescer, que quer ter uma carreira de sucesso como Aquiles Rodrigues. Obrigado, pessoal.